Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, pessoal que nos acompanha em todas as plataformas da internet. Continue compartilhando, acesse lá nosso canal Resenha Política, seja no nosso canal no YouTube. Também assista nossas entrevistas pela TV Rema no sábado e domingo e nas terças e quintas através do site Rondônia Dinâmica. Continue compartilhando, peça lá, se inscreva. Hoje, o nosso podcast Resenha Política tem o prazer de receber, e prazer dobrado, porque além de ser uma pessoa maravilhosa, é o rei da noite de Porto Velho. É o rei da noite, literalmente, é dono dos melhores restaurantes, um empresário da gastronomia, já foi um empresário de boates, enfim. Tudo que Bruno Holanda bota a mão é um tempero muito gostoso. É dono do Bacará, indiscutivelmente o melhor cardápio da cidade. Bom. Mas também, além de empresário, o Bruno Holanda agora veio para a vida pública. Eu acho que a primeira vez. É também o diretor da Endur, da empresa municipal de desenvolvimento de Porto Velho, nomeado pelo prefeito Léo Moraes. Bruno, seja bem-vindo, o homem da noite, porque a Endur também é responsável pela luz, por essa belíssima iluminação de Porto Velho. Muito trabalho lá na Endur? Muito trabalho, isso é uma feliz coincidência. Robson, meu amigo, é um prazer estar aqui contigo hoje, uma honra estar sentado nessa cadeira importante aqui, né? Essa cadeira impõe muita responsabilidade. O prefeito deve ir. O prefeito, as figuras mais ilustres, de grande relevância aqui na sociedade, na política, sentaram nessa cadeira aqui contigo aí um pouco tempo. Então, fico honrado de estar aqui contigo hoje, bater esse papo, falar um pouco de coisa boa, falar de noite, falar de iluminação, falar de, enfim, do que você quiser. O cardápio hoje é variado. O cardápio variado, né, meu amigo? E aí, como é que tá você lá o prefeito deu uma missão para você cuidar da iluminação, não só da iluminação. O que é que a Endur, além da iluminação, o que é que a Endur, essa empresa do município de Porto Velho faz? Pois é, bom, você sabe, a minha vida sempre foi num empresariado, sou empresário desde pequeno, então sempre, desde 16 anos de idade, já comecei a assinar carteira. Hoje, nas empresas aí, entre restaurantes, né, nos restaurantes, nós temos aí cerca de 60 funcionários. E aí, no começo do ano agora, o prefeito, o Léo, me chamou, me deu esse desafio. Uma convocação. Eu estava viajando, estava lá em João Pessoa, lá na nossa terra. E aí ele me ligou e fez a proposta, olha, Bruno, né? E eu sempre tive essa, assim, não vou dizer que era uma coisa que eu sempre almejei, mas assim, eu sou da terra, sou daqui de Porto Velho, eu gosto de Porto Velho e eu tenho um apreço por essa terra especial. Eu tive a oportunidade de morar em outros lugares, morei em Santa Catarina, morei no Rio de Janeiro, sul da Paraíba, sempre lugares muito aprazíveis, mas é em Porto Velho que eu me sinto mais confortável. É aqui que eu sinto o aconchego da amizade, da família, das pessoas, e eu acho que isso compõe muito a nossa qualidade de vida. Todos os empreendimentos são aqui, né? Todos os empreendimentos são aqui. Então a gente gosta de Porto Velho. Eu vi nesse convite, uma oportunidade de estar expondo isso, estar, de certa forma, contribuindo para que Porto Velho fique melhor, para que eu tenha uma cidade que eu consiga realizar coisas na vida pública, consiga implementar medidas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que deixem a minha cidade mais bonita, porque a prefeitura é muito isso, né? A prefeitura é muito zeladoria. Sim. É muito aquela coisa imediata, é o meio-fio limpo, é a sarjeta, é a iluminação, é o transporte urbano, é o posto de saúde, é a escola municipal, as crianças menores ali. Então, assim, é aquelas coisas mais urgentes, né? O que a gente se depara no dia a dia quando a gente abre a porta e sai de casa. Tem sido um desafio para você o serviço público, porque você é um empresário bem sucedido, sempre foi um empresário bem sucedido. Como eu disse, o Bacará é um restaurante padrão nacional, e você
mexe com os temperos como ninguém. Além de empresário, você também manipula bem a cozinha, é um chefe de cozinha da melhor qualidade. Você também. Das pessoas que eu conheço mesmo, somente no estado de Rondônia, mas geral, em outros estados também, que mais conhece vinho, tem um paladar afinado. Foi difícil fazer essa transição, porque você sempre teve na iniciativa privada. Isso. Você criticava muito as administrações, até porque botavam um carnaval na frente do teu restaurante. Exatamente, aquela luta do carnaval. Essa transição agora para ser secretário municipal. Sim. Como é que foi? Está sendo fácil? Não, é assim, é um desafio, né? Como eu falei, é um desafio, uma situação nova, mas que eu já tracei na minha cabeça, já planejei, já vi. E a Indu, ela é uma empresa, assim como ela é uma empresa pública, né? Mas ela tem um viés também dessa operação. Então, assim, o propósito, lógico, ela não tem fins lucrativos, mas ali a gente tem que... Os resultados a gente tem que entregar. Se fosse uma empresa privada. Exato, a gente tem que entregar resultados. Então, é uma empresa que constantemente, no dia a dia, a cada dia, ela tem que entregar resultados. A gente tem clientes, eu costumo dizer lá na Indu que nós não temos contribuintes, nem munícipes, né? Primeiro a gente tem um cliente, aquele cara que paga a taxa de iluminação, que paga a COSIP, e ele quer ter uma iluminação de qualidade. Ele quer. E a Indu agora, além da iluminação pública, ela ganhou um escopo, abrangeu um pouco sua área de atuação. Ela é concorrente também em alguns serviços públicos e a gente está implementando. Por exemplo, quais são os serviços que ela concorre? Por exemplo, a gente está concorrendo com a limpeza urbana, né? Limpeza de espaços públicos. A gente pode concorrer com a iniciativa privada. Não, com a CEMUSB. Né? Não, porque eles terceirizam, né? Eles terceirizam. Mas a Indu, ela também é responsável pela manutenção de espaços públicos. Ah, tá. Então, praças, a gente faz limpeza em praça, manutenção de espaços públicos de campo, não só iluminação, mas também entrou para o nosso escopo mais de 36 praças e 4 campos, e aí nós somos aí para mais de 40 espaços públicos. E está sendo um desafio, porque Porto Velho é uma cidade grande geograficamente, enorme. Né, enorme. E tem uns distritos de 400 quilômetros. Né? Exatamente. E esses espaços públicos, eles estavam assim, a gente se deparou com muitos deles completamente abandonados. Eles estão todos mapeados, a gente, nesse espaço de tempo, fizemos aí um plano dos 100 dias, e aí conseguimos pegar, escolhemos ali alguns espaços que foram fundamentais ali para a gente iniciar as ações. E a Indu está se reorganizando, se reestruturando para poder abarcar todos esses serviços que foram nos dados, né? Bruno, eu vejo muito prefeito, o atual também, vários prefeitos criticando os furtos. Você bota a iluminação, você bota aqueles postes, ali tem um cabeamento, parece que é de cobre, né? Exato. Que as pessoas furtam aquilo e termina um bairro todo ficando às escuras. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Porque isso virou um negócio altamente rentável para a bandidagem. Sim. Né? Porque parece-me que esse mercado paralelo aí desse submundo do cobre é bem rentável, porque é um negócio absurdo que está acontecendo, o prejuízo é muito grande para a municipalidade. Como é que vocês estão combatendo isso aí? Não, esse é um prejuízo Embora grande. vocês não sejam polícia, mas vocês... Sim, é um prejuízo grande, Robson. Inclusive, foi uma dor que eu sinto isso há anos. Não só eu, como muitos empresários ali do centro da cidade, né? A gente pergunta assim, quem nunca teve um cabo furtado da sua casa, da rede elétrica, ficou sem energia? Quem nunca teve ali um cobre do ar-condicionado furtado, ficou sem o seu equipamento de ar-condicionado? Isso aí é um prejuízo gigante, enorme. Não só material, sim, ali imediato, né, com o material que é furtado, mas com os efeitos, o dano é enorme, né, para a sociedade. E é uma dor que é geral. E foi um dos primeiros pontos, assim, quando eu pensei em Indu e me deparei com os dados de furtos, de retrabalho, a quantidade de cabos que é roubado, que é furtado todos os dias, circuitos, luminárias, enfim,
eles estão roubando tudo, tampa de bueiro. Então é assim. Mas vocês não mapearam quem compra isso? Porque tem um receptor. Isso. A turma vai, arranca aqueles cabos, arranca as tampas, arranca o cobre, arranca o ferro. Eles vendem a alguém. Vocês não mapearam? Né? Exato. A gente a Indu caiu essa missão e aí nós procuramos entender como é que funcionava a dinâmica do crime, desse crime, e aí auxiliamos ali a Polícia Militar, tivemos algumas reuniões com o comando da Polícia Militar para traçar um plano para poder, enfim, se não terminar com isso, pelo menos diminuir. Ou mostrar que o Estado está presente e precisa se impor. Tem que combater. Tem que combater. Então, o que é que acontece? São várias compras de sucata. Então, você tem ali as grandes empresas que compram sucatas e tem as pequenas sucatinhas, que a gente chama. Então, esses caras ali, essas pequenas sucatinhas, eles funcionam geralmente na madrugada. E aí incentiva o camarada ali que está precisando saciar seu vício a roubar qualquer coisa, e ele vai nessa sucatinha pequena, vende e pega o dinheiro ali imediatamente, e coincidentemente perto sempre tem uma boca de fumo, o cara vai lá, compra a sua droga e fica esse ciclo. Se realimentando. Realimentando. Né? Esse camarada, por sua vez, ele descaracteriza esse material, leva para a sucata grande, que funciona no horário comercial ali, está lá estabelecida com alvará, com tudo, acaba comprando esse material e aí vira um ciclo. Mas mapearam. Mas mapeamos, fizemos uma operação, essa operação chama Fio Desencapado, teve agora no mês passado. Alguém foi preso? Foram feitas 4 prisões em flagrante, conseguimos recuperar algumas luminárias, primeira vez que aconteceu isso, recuperamos luminárias da Indu, que são luminárias exclusivas da iluminação pública. Isso foi importante porque a gente passa um recado. Sim. E, coincidentemente, depois dessa operação, começaram a acontecer mais denúncias. Né? Mais denúncias de furto acontecendo, porque na medida que a população vê que os furtos acontecem e não tem nada... se não combate... No combate, vai virando terra de ninguém. Então isso foi importante, foi outras operações vão vir para coibir isso aí, e o prejuízo é gigante. Então muitas vezes a pessoa passa numa rua e fala, liga, tá apagado aqui, tá um circuito apagado, 4, 5 postes apagados. Quando você vai ver, é o furto do cabo. Então isso aí é retrabalho, a população fica sem e tem pontos em Porto Velho, pontos críticos, que são problemáticos ali para resolver. Estrada dos Periquitos, a gente fez esse ano 2 vezes. Fomos lá, fizemos a Estrada do Periquito no Carnaval, uma semana depois foi roubado. E toda assim, a iluminação foi roubada? Toda a iluminação foi roubada. E, lá a gente conseguiu até fazer um flagrante, né? Então foi interessante que a gente prendeu o cara que... A gente não, apoio nós indicamos, né, a Polícia Militar, com o apoio da Polícia Militar, prendeu o cara que roubou. Bruno, vocês já pensaram em aumentar um sistema de vigilância por câmeras nesses locais? Porque você começa a identificar as pessoas, fica aparentemente mais fácil. Exatamente. Tem um ponto crítico aqui, que era ali da Campos Sales até Uni, na entrada... Eu ia fazer essa pergunta. É Uni, porque ali ficava escuro. Escuro, porque fizeram a rede, aconteceu um furto e não ficou para lá. Ficou ali, sei lá, 3, 4 anos. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo e ficou lá. E assim, existia essa demanda, imagina os estudantes entrando da cidade, né? Uma das primeiras coisas que a gente viu lá na Indu. Quando cheguei lá, tinha lá um sistema de telegestão. É um chipzinho que ele vai no aparelho e ele fica mandando um sinal. Ele é um 2G que fica mandando um sinal. Então ele manda a cada 10 minutos, ele manda um sinal. Se está apagado, ele manda que está apagado. Se está aceso, ele manda... Então quando apaga, você... Opa, apagou. E o apagar é um sinal de que o furto está em andamento. Ou o furto está em andamento, ou algum problema aconteceu. Então a gente pegou 4 aparelhozinhos de R$250 cada um, certo? Instalamos em cada transformador. Nesses locais mais críticos. Não, nesse circuito da Campos Sales até o Que é o que você disse que é mais crítico, né? Você bota e desaparece. Exatamente. 4 aparelhozinhos de R$250.
tá lá, tá aceso até agora. A gente acendeu, foram 380 pontos de iluminação, certo? E resolveu. Tá R$ 1.000. R$ 1.000. Foi resolvido. Tá lá, tá aceso. Você passar na Campos Sales ali, até... Tem muita coisa simples que pode ser feita, tem que usar inteligência. Né? Boa vontade. Uma careca desse tamanho. Uma cara não pode, tem que sair alguma coisa boa daqui dentro. Bruno, a Endur, você sabe, você está lá, você é o presidente da Endur, ela recentemente passou por problemas muito sérios policiais, Sim. jurídicos. Sim. Você tem um ex-presidente condenado a mais de 10 anos, Sim. Você tem outros que passaram por lá sancionados pelo Tribunal de Contas. Tu montou uma equipe boa para tomar cuidado, porque você sempre foi um empresário bem sucedido, mas quando tu sair de lá é teu CPF que vai pro pau, que vai pro cacete. Você montou uma equipe boa para se cuidar, para dar uma olhada em todos os processos? Esse é uma das coisas que eu mais ouvi, Robson. Que eu mais ouço desde quando eu cheguei na Endur. Inclusive, a gente sempre tem essa conversa muito aberta. O prefeito, ele coloca as coisas de uma forma, atribui a responsabilidade, mas com muita orientação. Hoje eu costumo dizer que a gente tem um cara que impulsiona a gente, é um líder, ele dá o exemplo. Então, assim, essa foi uma das coisas que eu mais ouvi. E isso aumenta o desafio da gente, né? Porque a Endur, ela opera todo o processo, desde a compra até a gestão de materiais, gestão de pessoas, até a entrega à população. Então, por ela ser uma empresa pública, ela tem que tomar-se muito cuidado em relação a isso. Nós temos uma equipe boa, hoje a Endur tem um jurídico, nós temos estamos criando agora, inclusive, que nunca teve, uma diretoria de compliance. Então, essa diretoria de compliance... As boas práticas, As boas práticas administrativas é um implemento que essa gestão está colocando na Endur. E as boas práticas, elas têm que ser horizontais para todo mundo. Sim. Desde o cara que recebe o material, desde o cara que faz a cotação, desde o camarada que faz a compra, desde o cara que solicita o material, até o eletricista que pega o material lá no depósito, vai colocar, vai fazer a instalação. Então essas boas práticas, elas vão nos ajudar muito, né, para evitar esse tipo de problema. Então, acredito... Controle de estoque. Controle de estoque, isso é fundamental. Nós temos um depósito, a Endur tem um depósito, você for lá, você vai ver. Pilhas e pilhas, um depósito muito bem organizado, monitorado, com câmeras, com as baias. Cada eletricista tem uma baia que ele vai lá, abre com cadeado e esse controle é feito ali. Então, assim, gestão de material, e são materiais que têm um valor relativamente alto, né? Fio, materiais eletrônicos, algumas coisas eletrônicas. Então, a gente está tomando todo esse cuidado. Eu vi, a gente recentemente teve a condenação de um ex-presidente da Endur. A gente fica triste com isso, né? E aí por quê? Porque a gente entende, cara, na minha visão, Robson, muito particular, eu acho que o que a gente acaba deixando é o nosso rastro, é o nosso cheiro. Você vai embora, todo mundo vai embora uma hora. Sim. Na verdade? E o que vai permanecer, o que te permanece é a tua história, é o que você vai deixar para tua família, o teu nome, né? E isso é uma coisa que você tem que zelar, você tem que cuidar. E quando a gente vai para iniciativa pública, a gente fica muito exposto, né? Então, assim, eu tenho tomado muito cuidado com isso. Essa diretoria de compliance vai me ajudar muito, vai ajudar a Endur, vai ajudar o município, vai ajudar a prefeitura, para dar transparência, enfim, implementar boas práticas, métodos e procedimentos para que esses problemas de corrupção sejam minimizados, abarcados, eliminados, né? Então, pelo menos diminuir. Pelo menos diminuir. Deixa eu te perguntar, hoje a cidade de Porto Velho toda está com LED? Não. Qual o percentual? Hoje tem essa proposta de deixar tudo... Porque o LED fica... Outro dia, acho que foi semana passada, o prefeito estava chegando de uma viagem, ele publicou um videozinho dizendo, olha como a cidade está bonita, está iluminada. E é bonito mesmo quando você vê uma cidade toda bem iluminada. Sim.
Então, o Porto Velho hoje tem cerca de 58 mil pontos de LED, né? Esses 58 mil pontos aí a gente tem aí um déficit de uns 20% ainda para você transformar de lâmpada a vapor para LED. E além disso ainda tem uma área de expansão, né? E assim, a gente vê que algumas áreas de expansão, elas são bem centrais. Há 3 semanas atrás, a gente conseguiu fazer a iluminação de cerca de 60 pontos ali no Ramal Maravilha. Ramal Maravilha fica aqui do outro lado da ponte. Eu sei onde é. Ali e tal. Então são 500 famílias que estavam ali andando e não são famílias dispersas, em uma casa aqui, outra acolá, não. São famílias próximas. Um bairro todo escuro, completamente escuro. A gente chegou lá, o pessoal andando de lanterninha, senhorinhas andando de lanterninha para ir no culto e tal. E aí nós conseguimos, nós fizemos lá uma ação rápida. Tava faltando, mais uma vez, a gente vê umas coisas que tava faltando um parafuso. Era um parafuso que tava faltando. E aí, enfim, resolvemos lá, colocou a iluminação. Então são pontos de expansão dentro da própria cidade, ali dentro da área urbana, que ainda tem para se fazer. Então assim, o prefeito colocou como meta a gente fazer Porto Velho 100% iluminado, e a gente está correndo atrás dessa meta aí para poder... Falta quanto para atingir essa meta? Falta aí mais ou menos uns 6 a 7 mil pontos. Entre 6 e 7 mil pontos. Mas percentual? 20%, mais ou menos. Você já está bem. O Porto Velho tem... O seu município é enorme. Você tem um distrito a 400 quilômetros. Praticamente 400 quilômetros, que é extrema. Que é de responsabilidade de vocês. Sim. Você tem ali 3 grandes... E moram ali mais de... 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, são 10, 15 mil famílias ali. São 30 mil pessoas que moram ali. Sim. A 400 quilômetros da sede do município. Sim. Vocês estão atendendo bem? Que eles andavam chiando. Eu recebi alguns e-mails né, lá do povo meio criticando, dizendo que estava no escuro, estava todo mundo na vela. Não é brincadeira, é isso que eu falo. Essa trabalho, a municipalidade, o serviço municipal, ele é isso. Você abre a porta, tem o seu amigo que está mandando um WhatsApp de noite, minha luz está apagada na frente da minha casa, aí você tem o presidente de bairro, você tem o vereador, você tem tudo. Então são demandas a todo momento. E, obviamente a gente vai ali classificando e fazendo. De acordo com as prioridades. De acordo com as prioridades, você vai dentro das capacidades e juntamente com isso, você vai ampliando, trabalhando para ampliar a capacidade de operação. Então hoje, para você ter ideia, na gestão passada, a Indu tinha 2 empresas terceirizadas, certo? Que trabalhavam junto ali com o corpo operacional da Indu, que a Indu tem hoje também os eletricistas que são funcionários são de carreira, né? De carreira. Mas vocês também têm empresa terceirizada que faz o mesmo serviço. Complementar. Exato. A gestão passada tinha, nós não temos. Então, mas por quê? Porque diminuiu, não precisava? Não é que não precisa. A gente está organizando e vai sim fazer, faz parte de um planejamento. Ah, tá. Faz parte do planejamento. Os contratos que tinham, eles perduraram até o início do mês de janeiro, ali meados de janeiro, e aí não foram renovados, normal, né? Não foram renovados, e a gente passou a trabalhar com mão de obra de reeducando. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos um convênio com a SUPEM, trouxemos reeducandos. Pessoal que está no presídio. Trouxemos os reeducandos, montamos equipe com os eletricistas nossos, pessoal nosso de obra, gerente de obra, pegamos estagiários, montamos equipes para poder estar atuando, montando frente de trabalho com essa mão de obra. E tem assim... Achei interessante isso, porque você resolve até um problema judicial, né, de execuções penais, social, porque você faz com que essa pessoa tenha remissão de pena, mas também trabalhe, né? Não fique lá dentro, só dentro dos presídios fazendo... Sim. Muito você bom. Traz dignidade para essas pessoas, reinsere elas na sociedade. Exato. E ao mesmo tempo você economiza. A gente está fazendo agora uma obra que vai inaugurar, eu acho que semana que vem. Vocês dão um curso de qualificação também? Qualificação vai ser feita a pré-eleição. Na hora que você vai fazer o convênio, você diz ali mais ou menos o perfil que você precisa.
E aí já vem os candidatos já com dentro a vara de execuções penais já manda. A FUPEM, né? Isso que é ligado. Que é ligado, é. E aí já vem com um perfil certo ali das pessoas com as aptidões que você vai. Lógico, são pessoas que estão ali naquela situação, não é aquela mão de obra mais qualificada do mundo, mas enfim. Mas dá para quebrar o galho. Mas dá para quebrar o galho. Nós estamos fazendo uma obra agora de quase 3 quilômetros de rede nova. Aonde? Lá na Guaporé, entre a BR-364 e a Rio de Janeiro. São bairros grandes. São bairros grandes. E ali, esse trecho, Robson, estava apagado também há anos. 3, 4 anos apagado. Porque fizeram uma rede... Vai até ali o hospital... Vai até o Semetron. Do Semetron até Rio de Janeiro. Então um trecho apagadão ali, ó. As primeiras coisas que chegar, o pessoal entrevista, o cara não vai colocar ali, babá. Vamos colocar. Só que daí, o que a gente teve que fazer ali? Ali tem um canteiro central. Sim. Então a gente teve que implementar no canteiro central umas sapatas. Aí, pô, vai lá, o nosso pessoal da engenharia. Vamos bolar o que a gente vai fazer, pô. Tem um problema aqui de furto gigante no posteamento que é o posteamento da Energisa. Vamos bolar o que a gente vai fazer. Nosso corpo técnico bolou uma sapata grande e a gente enterrou essa sapata para o cabeamento ser mais profundo e a gente conseguiu implementar no canteiro central 88 postes, que a gente chama de super postes, com 12,5 metros. Tivemos que suprimir algumas árvores ali, no canteiro escavar a vala e fizemos uma rede de 2,8 km, quase 3 km de extensão, do zero. Então você faz uma rede de iluminação do zero com mão de obra de Reducando. Pô, isso pra mim foi uma realização, cara. Pra mim, isso aí foi uma coisa assim que eu falo, pô, a gente tá gastando só com material. Quer dizer, uma obra que custaria aí pros cofres públicos, sei lá, perto da casa dos 2 milhões de reais, a gente tá fazendo com 500 e poucos mil, só o material. Cara, bacana. Então isso é massa, cara, massa. Então essas coisas assim, meio que anima a gente, sabe, e faz, pô, caramba, é um trabalho legal que está sendo feito. E é uma obra, assim, que a gente entende que dá para fazer, tanto é que está sendo feito. O prefeito deve estar inaugurando aí. O prefeito deve estar satisfeito com o teu trabalho, porque eu não avisei ele ter ameaçado demitir, né? Pois ele elogiou. Foi? Foi, eu tive com ele recentemente, poucos dias. Primeira vez que eu fui no prédio da prefeitura, no relógio. Inclusive, achei horroroso. Acho um prédio histórico, mas está meio abandonado. Ali não é brincadeira, não. Está meio abandonado. No primeiro dia chovia. Ele elogiou. Foi mesmo. Elogiou, legal, elogiou legal. Você, elogiou uns 3 secretários. Que né? bom. Que bom. Estou fazendo o que a gente está fazendo, se entregando. Né? Se entregando de verdade. Porque é aquela coisa, né, Robão? Você sabe, você pega uma empreitada, você não vai fazer aquela coisa. Você se entrega. Então, o meu objetivo ali é me entregar mesmo, realizar um bom trabalho. Eu sei que tem começo, meio e fim, né? E eu quero entregar, quando eu sair da Hindu, entregar ela bem melhor do que eu peguei. Então a ideia é essa. Eu só fico chateado em você se entregar muito a Hindu, porque toda vez que eu ia no seu restaurante, no Bacará, você vinha na minha mesa, então os garçons já me tratavam melhor, a comida vinha mais elaborada. Quantas vezes você fez uma comida diferente daquela que tem no cardápio? Você continua supervisionando o Bacará, o outro restaurante? Continuo. É o melhor restaurante daqui, sempre. Pois Muito obrigado, mas você sabe que a noite é um vício, né? Você tá ali com as pessoas, tá na beira do fogão algumas vezes. Eu fui dono de restaurante. Você foi, um negócio cruel. Né? Mas uma dedicação prazeroso. Exclusiva. Dedicação É prazeroso, né? prazeroso. Mas a gente a gente sai da Hindu, aí geralmente 2 horas da tarde, depois vai fazer alguma coisa, tem que passar lá com o prefeito, aí no comecinho da noite, aí eu passo num restaurante, passo no outro, e aí vou para casa. Então, o prefeito não lhe explorou em hora extra para você ir na casa dele fazer olha, bacalhau maravilhoso, só você sabe fazer. Ainda não, eu tô esperando o convite, mas se ele chamar eu vou. Ó, Léo, vai, que a última vez que ele esteve lá em casa ele me levou um vinho da melhor qualidade. Bruno, querido, foi um prazer. Primeiro,
conheço você, sua família há muito tempo. É um prazer entrevistar uma pessoa que eu gosto, que sempre me recebeu bem lá no seu restaurante. Vou fazer a propaganda, realmente é o melhor restaurante, um dos melhores do Brasil, e não é exagero meu. É onde eu como o melhor bacalhau alagareiro, que é o prato que eu mais gosto de apreciar. Então, é um prazer. Né? Prazer é meu estar aqui, Robson. Entrevistar uma pessoa como você, um homem da noite, e que agora está na atividade pública dando à luz. Que bom, cidade de Porto isso Velho. aí. Robson, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você, uma honra estar falando para os teus ouvintes e telespectadores. E compartilhe lá, vou compartilhar, com certeza. Todas as entrevistas que eu faço está dando um acesso eu interessante. Tenho acompanhado. É um patrocínio, se eu não falar isso, vamos bater aqui, da SES Brasil, do nosso Juninho, rapaz, senão eu apanho. Sim. É nos estúdios, esses estúdios belíssimos. Então, muito obrigado, querido. Agradeço. E a próxima entrevista a gente fala de novo sobre Bacará, sobre os cardápios, do que sobre as luzes da capital. Tá bom. Um abraço. Um abraço.